Já imaginou viver cercado de tudo que a modernidade oferece? Conforto, tecnologia, comida do mundo todo, livros raríssimos, e mesmo assim, sentir que está faltando alguma coisa? E se a paz que a gente procura não estiver nas invenções do século, mas sim na varanda de uma casa antiga, entre galos cantando e uma sopa quente feita com carinho? Bem-vindo ao Tusitala. Aqui a literatura ganha vida. Hoje, a gente vai acompanhar Jacinto de Souza de Vasconcelos e Albuquerque, um homem que acreditava, de olhos fechados, no progresso, até descobrir que o essencial pode morar no silêncio das serras. Tudo começa em Paris, final do século XIX. Jacinto é um jovem rico, muito culto, herdeiro de uma nobre linhagem portuguesa. Instalado no número 202 dos Campos Elíseos, ele transforma seu palacete no paraíso da modernidade. Máquinas, bibliotecas, ventiladores elétricos, fonógrafos e o que há de mais moderno naquela época. Jacinto acredita com convicção: a civilização é o caminho da felicidade. E ele vive cercado disso. Mas, com o tempo, o fascínio vira tédio. Mesmo com todo o conforto, Jacinto sente insônia, inapetência, uma angústia silenciosa. Tudo parece sofisticado demais, mas vazio demais também. Quem nos conta essa história é José Fernandes, um amigo português, também culto, mas com os pés fincados na terra do Douro. É ele quem observa tudo e nos guia nesse contraste entre o luxo da cidade e a essência da vida no campo. Por trás dessa história está Eça de Queiroz, um dos grandes nomes do realismo português. A Cidade e as Serras é sua última obra, publicada em 1901, depois de sua morte. E pode ser vista como um testamento literário. Diferente das críticas duras que fazia antes, aqui, Eça propõe algo mais equilibrado. Não é sobre rejeitar a civilização, mas sobre não deixar que ela nos engula. Estamos na Belle Époque, um tempo encantado pelas máquinas, trens, luz elétrica, ciência, mas Eça olha para tudo isso com um certo pé atrás. E lança a pergunta: será que, ao correr atrás de tanta perfeição técnica, o homem moderno não estaria perdendo a si mesmo? Com uma ironia leve e inteligente, ele nos apresenta uma fábula sobre escolhas e sobre o que realmente importa. Antes de mergulharmos na história, vamos conhecer os personagens que dão vida a esta obra singular de Eça de Queiroz. Jacinto de Souza de Vasconcelos e Albuquerque. Nosso protagonista. Herdeiro de uma fortuna imensa, nascido em Paris. Já adulto, instala-se no número 202 dos Campos Elíseos, um palacete transformado em templo da tecnologia. Cercado de máquinas, livros e luxos modernos, acredita que a felicidade está na civilização. Mas sua vida torna-se vazia, enfadonha e doente, até que as serras portuguesas lhe devolvem o vigor perdido. José Fernandes, nosso narrador. Homem culto, formado em Coimbra, mas ligado ao Douro pela família e pela memória afetiva. É pelos seus olhos, que unem a sensibilidade do intelectual à sabedoria da terra, que enxergamos o contraste entre o excesso da cidade e a simplicidade do campo. Grilo. O velho criado fiel, companheiro inseparável da família. Mais do que um servo leal, é a própria personificação do Portugal autêntico, prático, simples, resistente. No campo, prova-se mais valioso que todas as engenhocas da cidade. Tia Grilinha, figura acolhedora da família de José Fernandes. É dela a célebre sopa dourada, prato simples que marca a transformação de Jacinto, símbolo da descoberta de que o verdadeiro sabor da vida está nas coisas modestas. Joaninha, prima de José Fernandes, jovem das serras, saudável e serena. Com ela, Jacinto descobre a pureza da vida rural e a possibilidade de uma felicidade genuína, em harmonia com a natureza. Tio Afonso Fernandes e tia Vicência. Casal ligado às tradições do campo.
Representam hospitalidade, fartura e a sabedoria prática das serras. São o retrato de uma vida pacata, mas plena de significado. O abade de Guiães, padre da região, simboliza a religiosidade simples, cotidiana, que acompanha as festas, as colheitas e a vida comunitária. Madame de Oriol, dama da alta sociedade parisiense. Para Jacinto, o epítome da elegância e também do tédio. Musa do enfado, ela representa a superficialidade e o vazio da vida de Paris. Laporte, procurador de Jacinto em Paris, figura burocrática, ligada aos negócios e às obrigações que sufocam o protagonista. Dona Angelina Fafis, avó de Jacinto. Viúva de Jacinto Galeão, pertence à família dos Fafis da Avelã. Após a morte do marido, permanece em Paris, no palacete no 202 dos Campos Elíseos. Mulher cuidadosa e supersticiosa, é quem cria Jacinto desde o berço, espalhando funcho e âmbar para afastar a má sorte. Representa a ligação à linhagem rural e o amparo familiar que sustenta o neto na infância. Cintinho, o pai de Jacinto, filho de Dona Angelina Fafis e de Jacinto Galeão. Conhecido como A Sombra, era um jovem frágil, esguio, pálido como um círio, de longos cabelos lisos e roupas pretas largas. Sofria de doenças respiratórias, tossia sangue e recusou-se a abandonar Paris por amor à sua noiva, Terezinha Velho. Casou-se, mas morreu pouco tempo depois, deixando Jacinto órfão antes mesmo de nascer. Os camponeses de Tormes. Personagem coletivo. Trabalhadores rudes, sim, mas cheios de vitalidade e espontaneidade. É a alegria ingênua e a força simples deles que revigoram Jacinto, a contrapartida viva e palpitante das máquinas vazias de Paris. Os amigos parisienses de Jacinto, artistas, jornalistas, inventores e damas da Belle Époque. Todos eles formam o cortejo da civilização, brilhante por fora, mas esvaziada por dentro. É esse mosaico humano, entre máquinas e enxadas, Paris e Tormes, aparências e essência, que compõe a crítica de Eça de Queiroz. Agora sim, a história pode começar. A vida de Jacinto era o retrato do que, na época, se entendia como perfeição. No número 202 dos Campos Elíseos, cada detalhe era pensado, automatizado, calculado. O ar era filtrado, a comida, trazida de longe, preparada com técnicas de laboratório. As paredes, forradas de livros raros, a cama, projetada por especialistas em sono. Mas Jacinto não dormia bem. Comia sem fome, lia, sem prazer, tudo funcionava, mas nada fazia sentido. Foi então que José Fernandes, seu amigo de infância, recebe uma carta. Um parente distante, adoentado, o chama de volta para Guiães, no interior de Portugal. Ao ouvir o nome da aldeia, Jacinto ri com desprezo. Guiães? Que horror! O campo, para ele, era o oposto da civilização. Um lugar atrasado, desconfortável, sem propósito. Mas o destino age com ironia. Pouco depois, Jacinto precisa ele mesmo viajar para Portugal. Uma herança antiga o espera. A propriedade da família em Tormes, nos Altos do Douro. Ele vai, sem vontade, sem expectativa. A viagem é um desastre. O trem atrasa, as bagagens se perdem. A casa está em ruínas. Os criados desapareceram. Jacinto sente nojo, raiva, desespero. A única certeza que tem é: vou vender tudo, voltar para Paris e esquecer esse pesadelo. Mas uma sopa muda tudo. Sim, uma sopa. Num jantar modesto, na casa de José Fernandes, tia Grilinha lhe serve um prato quente, dourado, simples, mas feito com afeto. Jacinto prova e sente, pela primeira vez em muito tempo, algo que não vem de uma máquina. Prazer real, conforto verdadeiro, um gosto que aquece por dentro. Nos dias seguintes, ele começa a caminhar, a observar o céu, a escutar o silêncio. Pela manhã, vê o orvalho nas folhas. À tarde, sente o cheiro da terra recém-mexida. À noite,
dorme sem ajuda de engenhocas. E começa a sorrir. Tormes, antes sinônimo de atraso, vira cenário de cura. Ele decide ficar, reformar a casa, cuidar da terra, mas sem exageros, com equilíbrio, com alma. Conhece Joaninha, jovem das serras, serena, cheia de vida. Com ela, descobre o amor com os camponeses, redescobre o valor da comunidade. Com o trabalho, reencontra sentido. Jacinto, aquele homem cansado de Paris, vira outro, ou talvez apenas se reencontra. Agora ele planta, colhe, sorri, lê sob as árvores, abraça os filhos e adormece, em paz. E tudo isso, sem precisar abrir mão do saber, só recolocando as coisas no lugar certo. A Cidade e as Serras é, acima de tudo, uma obra sobre reencontro. Jacinto não vira camponês, não abandona os livros, mas entende que a tecnologia deve servir à vida, e não o contrário. O número 202 representa o excesso, a frieza, a solidão. Tormes representa a retomada do tempo, do corpo, da comunidade. Essa não propõe uma fuga do mundo moderno, mas um convite à consciência, a um jeito mais humano de viver. Na hora da prova, lembra disso. Tema central? Cidade versus campo. Progresso que esvazia versus simplicidade que nutre. Estilo? Realismo, com traços do pré-modernismo. Ironia sutil, frases longas, mas bem construídas. Narrador? José Fernandes. Um personagem em primeira pessoa. Equilibrado, sensível, observador. Personagens principais. Jacinto, homem moderno em crise. José Fernandes, o elo entre cultura e essência. Joaninha, símbolo de leveza e amor verdadeiro. Grilo, criado leal, que vale mais que qualquer máquina. Tia Grilinha, e sua sopa dourada, cheia de afeto. Frase-chave: a civilização é o caminho da felicidade. Mas será mesmo? No fim, Jacinto não diz não à civilização. Ele só coloca ela no lugar certo. O luxo virou o meio, a vida, o fim. Em Tormes, ele reencontra aquilo que mais precisava: tempo, afeto, presença, raízes. Essa de Queiroz encerra sua carreira com algo raro em sua obra. Um final feliz. E deixa pra gente uma pergunta. Com tanta tecnologia na palma da mão, será que ainda sabemos o que é viver? Se essa viagem pelas serras te tocou de algum jeito, se inscreve no canal Tu Citala. Aqui, literatura não é só leitura, é experiência. Ativa o sininho, compartilha com aquele amigo que vive cansado e conta pra gente. Se você morasse no número 202, teria coragem de recomeçar em Tormes?